Oi, gente, eu me chamo Decast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Bom, hoje eu trouxe uma speed art para vocês, né? A primeira speed art aqui no digital, primeira de muitas, tá? Eu quero, se Deus quiser, trazer muita speed art aqui para vocês no digital, passar algumas dicas, assim, passar algumas dicas entre essas, né? Porque, querendo ou não, a gente vai aprender junto, porque eu sou ainda bem novato nessa questão do digital, sabe? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou mais focado no digital, não sou tanto focado no tradicional, apesar que volte e meio eu apareço lá com uma arte no tradicional nos stories pra vocês, mas eu sou mais focado no digital lá. Aqui no YouTube eu decidi começar com o tradicional, mas eu quero focar nos dois lados, tá bom? Quero focar tanto no digital quanto no tradicional. Para quem gosta do tradicional, assistir tradicional, e quem gosta do digital, assistir digital, para agradar todos os públicos. E bom, essa speed art foi um desafio criada pela artista Reino Dourado, mais conhecida aqui no YouTube e lá no Instagram como Meg, né? Que é o desafio do Cacatoon, né? Que foi criado por ela. E bom, toda vez que ela, né, traz esse desafio do Cacatoon, ela traz com um tema diferente, né? Daí o desafio consiste basicamente em desenhar, né, o tema que ela escolheu, né? Postar, mandar para marcar ela, né? E basicamente é isso, né? Daí, depois do prazo, né, estimado, ela pega todos os desenhos e daí ela posta aqui no YouTube. E basicamente é isso. E daí o tema dessa vez era desenhar um design de um personagem, né, que você descartou ou um design de personagem antigo. Basicamente é isso. Bom, eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais da Meg, tá? Tanto aqui do YouTube, tanto lá do Instagram, né? Pra quem quiser dar uma passadinha lá no perfil dela, pra quem não conhecia a Meg, né? E pra quem também quiser participar dos próximos desafios do Cacatoon, né? Porque ela traz muitos temas bem legais, a gente se diverte bastante, é muito divertido os temas que ela traz. Pra quem quiser participar desse agora que eu estou fazendo, não vai dar mais. Bom, pra quem quiser participar, pode. Só não vai aparecer no canal dela, né? Porque já foi o prazo que ela impôs, né? Que foi até dia primeiro desse mês, né? Que foi dia primeiro desse mês. Daí ela postou agora nessa quarta-feira passada. Então, pra quem quiser participar dos próximos Gacatuns, só ficar ligadinho aí que é isso. Mas bom, eu passei quase que 3 minutos só falando, falando, falando e não falei nada sobre o desenho em si. Bom, como o tema pedia, né, para desenhar personagem que você descartou ou algum design antigo, eu resolvi desenhar a minha personagem Bella e meu personagem Thomas, né? Eu vou colocar referências do Thomas e da Bella aí, para vocês verem os antigos, né? Porque eles foram criados mais ou menos no final de 2023 pro começo de 2024. Então, tá entre esse meio aí, porque eu não me lembro ao certo. Mas eu tenho quase certeza que foi lá pra dezembro de 2023 que eu comecei a criar eles. E bom, a Bella e o Thomas são personagens descartados. São personagens que eu não uso mais, em nenhuma história minha mais. Bom, a Bella e o Thomas eram personagens, vamos dizer ali, que são principais, né? A Bella era amiga da protagonista feminina e o Thomas era amigo do protagonista masculino, né? Então, eles foram descartados, toda a história em si foi descartada, né? Então, eu não uso nem mais os personagens da história e nem mais a história. Bom, eu vou tentar explicar o motivo que eu não uso mais os personagens e nem mais a história, né? Eu também não vou poder falar muita coisa, vocês vão entender o porquê. Mas enfim, vou tentar ser bem breve aqui. Bom, na época que eu criei Supernatural Teen, que é o nome da história, eu criei junto com um amigo, né? E daí o que acontece? É, eu tava com a ideia de fazer essa história e esse suposto amigo queria me ajudar a fazer a história. E eu, como eu estava empolgado, né, querendo fazer a história também, e como ele entendia um pouco também sobre o assunto, então eu achei que seria legal ele me ajudar. E ele queria muito me ajudar também. Então, meio que, né? E daí, meio que aconteceu alguns problemas pessoais dele, né? Que eu não vou poder falar aqui. Então, aconteceu algumas coisas pessoais dele lá. Então, meio que eu fui obrigado a não dar mais continuidade na história.
Eu vou falar só até aqui, né? Porque pode dar algum tipo de problema, enfim, eu não quero envolver a pessoa. E também já porque já passou isso, enfim. Então meio que eu não dei mais continuidade na história e nem nos personagens, né? Porque como ele havia ajudado a criar tanto a história e tanto alguns personagens em si, eu meio que decidi não pegar nenhum os personagens pra mim, né? Por mais que foi eu que desenhei todos, mas como ele havia me ajudado a criar, né, tantos personagens, tanta história, eu decidi deixar quieto e nem pegar nada, sabe? Então, moral da história. E uma dica também. Não peça ajuda para criar suas histórias. Por mais que demorado que for, gente, que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu demorei, a minha primeira história, eu demorei 8 anos praticamente para finalizar ela, 100%. Então vai com fé em Deus que uma hora você vai terminar e é isso. E bom, eu não sei se vocês perceberam no começo, mas os rascunhos, né, do desenho foram feitos todos no papel, foram feitos separadamente, né? Porque eu acho, eu acho não, eu me sinto muito mais liberto e muito mais confortável em fazer o rascunho primeiro no papel. Depois eu tiro uma foto ali bonitinha, centralizada. Aí depois eu só passo pro digital e finalizo bonitinho. E bom, a minha ideia, né, pra esse desenho foi o quê? Eu pegar, né, e fazer meio que tipo uma mini historinha, sabe? Porque eu gosto de fazer isso. Inclusive, quem me segue lá no Instagram tá vendo que eu tô fazendo bastante isso, tipo, fazendo quadrinhos e, tipo, historinha, sabe? Eu acho que tá ficando legal assim, desse formato que eu estou fazendo, né? Daí, né, eu amplio a imagem, deixo a imagem maior, né, e finalizo eles individualmente, e depois eu só diminuo e coloco eles em cada lugarzinho. É assim que eu faço em todas as minhas artes, gente. Se a imagem ficar muito ruim, eu pego e na hora de salvar eu coloco em resolução alto, que fica tudo certo e tudo bonitinho, tudo ok. Mas eu gosto quando fica meio que essa aparência de borrado. Não sei se deu pra entender, mas eu até que gosto. Bom, agora eu tô fazendo um cenário, né? Eu fiz o cenário, a imagem foi salva, né? O desenho foi salvo com nuvens brancas. Só que eu tinha feito essas nuvens rosas. E eu achei, né, que as nuvens brancas ia ficar mais bonito. Só que agora, olhando aqui, eu acho que eu tava preferindo as nuvens rosa. Acho que ia dar um destaque mais bonito. Mas enfim, agora já foi. Eu também fiz uma grama que eu tô amando essa técnica de fazer esse tipo de grama, que é tipo assim, você vai pincelando e depois você só vai fazendo uns matinhos e, nossa, fica muito legal. Daí eu tirei as nuvens rosas, né, coloquei as nuvens brancas, encaixei os personagens, coloquei mais alguns fios de cabelo pra dar aquele volume a mais. Também coloquei uma sombra debaixo dos personagens, para os personagens não ficarem voando, né. Acrescentei essas margaridas, acho que são margaridas brancas. E basicamente ficou assim o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado do desenho, do desafio. Não esqueçam de deixar o like e darem uma conferida nas redes sociais da Meg também. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Fui!